Neste episódio do E2, estivemos à conversa com Rodrigo Moita de Deus, diretor do News Museum, no Panorâmica. Seja bem-vindo à Análise Económica. Na aula de hoje, vamos descobrir o que é o PIB. Acompanha esta nova rubrica que te vai dar 20 valores a todas as cadeiras. A arte e o E2 chegaram ao Colombo. No É Cultura Pá, vamos falar sobre as fotografias que podes ver quando fores às compras. No Ativismo, conhece o movimento estudantil que quer integrar os novos alunos sem flexões. Olá e sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado panorâmica de hoje é consultor de comunicação, colunista, publicitário, blogger num dos blogs mais lidos do país, o 31 da Armada, comentador, escritor e também já foi jornalista. Tem 39 anos e é o diretor do museu, que é provavelmente o museu mais inovador de Portugal, o News Museum, Museu da Notícia. Temos connosco Rodrigo Moita de Deus. Olá, Rodrigo. Olá. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui connosco. Rodrigo, eu gostaria de começar pela homenagem, digamos assim, que o museu faz às figuras da ficção ligadas ao jornalismo, como o Homem-Aranha, o Tintin ou o Super-Homem. E pegando no mais mítico, o Super-Homem, a certa altura, num dos livros da banda desenhada, o Clark Kent diz assim, vou citar: "De certa forma, o Super-Homem é como um jornalista. O seu nome e a sua cara estão constantemente nas notícias. É sempre sobre verdade e justiça e, tal como os melhores jornalistas, o Super-Homem assume a sua responsabilidade em frente às consequências." Acha que esta comparação, digamos assim, romântica do jornalismo tem lugar no jornalismo que é praticado atualmente? Muito romântica, aliás, excessivamente romântica, até porque o Clark Kent não tem um único artigo escrito. Quem escrevia era a Lois Lane. É a Lois Lane, exatamente. Portanto, ele estava muito ocupado para salvar o mundo, recebia ordenado da redação como qualquer outro jornalista. Agora, escrever que é bom, artigos em nome dele não há. Ela sim, ela brilhava. E depois, se ela ficava em perigo a escrever os artigos, lá tinha que ele ir atrás dela. Exatamente. Portanto, há aqui uma visão muitíssimo romântica. Literalmente romântica, neste caso. Literalmente romântica neste caso. O jornalismo é uma inspiração enorme para a sociedade que hoje temos, inevitavelmente. E quando retratamos essas três figuras maiores de jornalistas, aliás, nós chamamos-lhe os jornalistas mais famosos do planeta, e são, sem dúvida, quisemos retratar muito isso. Nós, aliás, fizemos uma outra coisa, que fomos buscar todos os filmes inspirados no jornalismo, ou que tomaram o jornalismo como peça central, e são centenas e centenas e centenas de filmes. Portanto, o jornalista é o herói romântico da nossa era, da era dos média, inevitavelmente. E porquê é que decidiram criar o News Museum? Bom, o News Museum é uma tentativa de retratar esta era. Nós fomos sempre por eras, dividimos sempre a história em eras, e inevitavelmente há uma era dos média, em que fomos marcados pelos média, em que os média mudaram o mundo e o mundo mudou os média e mudou a nossa maneira de pensar, por causa de todo este entusiasmo que existe à nossa volta, som, palavra escrita, palavra transmitida, imagem. Inevitavelmente os média marcaram esta era, e talvez quiséssemos assinalar ou não o fim dessa era, mas isso é outra discussão. E queria também que falasse um bocadinho sobre a parte da interatividade e da tecnologia que envolve todo o museu, que é pouco português, não é? E da maneira como foi pensado. Sim. Exatamente. Da maneira como foi Desde pensado. da arena dos 77 metros quadrados, tem aquele video wall, da cascata, a Torre de Babel, que é para as pessoas também ficarem a conhecer um bocadinho disso. Quando pensámos o museu, na maior parte dos museus, voltando se calhar ao princípio, na maior parte dos museus não se pode tocar, nem mexer, nem tirar fotografias, e há quase uma enorme distância das pessoas para aquilo que é exibido. E nós sempre pensámos que nós fizemos um museu de histórias, não é um museu do jornalismo, não é sequer um museu da televisão ou um museu da rádio, esses existem, são outras coisas. Nós temos um museu das histórias contadas pelos média, das histórias dos média. E quisemos marcar a diferença por aí. É mesmo um museu para tocar, é mesmo um museu para mexer, é mesmo um museu para viver, porque os média são assim. É o melhor retrato que nós podemos dar dos média, é esta parafernália de sons e de imagens a correr, e esta capacidade de interagir, de deixar que eles nos mexam com a nossa vida e que nós possamos mexer com a vida dos média. E que o museu se reinventa ao ritmo da notícia. Inevitavelmente. O museu está permanentemente atualizado. Se é um museu dos média, se é um museu sobre a história dos média e as histórias atrás das histórias,
Então tem que ser permanentemente reinventada à medida que a notícia assim o exige. E o museu pode ser uma ode ao jornalismo num tempo em que ele é tão criticado? Não é, nem foi pensado assim. Não é, mas pode ser? É no sentido em que retratamos a forma como os médias mudaram a história. E houve momentos em que os médias de facto mudaram a história. Podemos ir lá para fora pensar na Guerra Hispano-Americana, em que os jornais de facto mudaram o curso da história, criaram uma superpotência chamada Estados Unidos da América, ou então em casos mais recentes, como em 74, em que tivemos uma revolução que se passou nos média e em grande parte provocada pelos média. Aliás, o período revolucionário começa nos estúdios do Rádio Clube Português. Exatamente. E acaba nos estúdios da RTP. Vocês têm uma réplica com o texto. Exatamente, quisemos assinalar esse momento em que a rádio esteve ao comando das operações, mas acaba esse período revolucionário, acaba nos estúdios da RTP, com Durão Clemente, no 25 de novembro, a anunciar um golpe de Estado que nunca viria a acontecer. Portanto, é uma revolução quase passada em direto. E isso demonstra bem a capacidade de influência, de poder, do que os médias tiveram ou ainda têm sobre... O tal quarto poder. O tal quarto poder. Agora, se isso é uma ode ou não, nós não entramos por essa discussão, nem entramos por esse... Eu faço essa questão porque, entrando no museu e vendo, lá está, o poder e a influência que o jornalismo tem e de saber que ele é necessário e que ele é preciso, as pessoas podem pensar exatamente isso, não é? Porque... É sobretudo, se calhar, a solução até está logo no resto do chão. Se há uma ode, é à liberdade de imprensa, ao direito de informar e de ser informado. Vocês têm uma lista dos países que... Exatamente. Fazemos o ranking dos países organizados consoante a liberdade de imprensa. O primeiro lugar ocupado pela Noruega e o último pela Coreia do Norte, onde não há liberdade nem imprensa, portanto, é mais fácil. E nesse sentido, sim, a literacia que nós promovemos, ou que tentamos promover junto das pessoas, é à volta da liberdade de imprensa. Não é sobre as virtudes nem os defeitos do jornalismo nem da comunicação social nos dias que correm. É sobretudo sobre o direito de informar e de ser informado, porque isso está na base de qualquer democracia. O princípio de qualquer democracia passa por aí, pelo direito de informar e de ser informado. Não percam a segunda parte do Panorâmica com o diretor do News Museum, Rodrigo Moita de Deus. O E2 continua, mas nós voltamos já a seguir. Até já. Olá, esta é a rubrica 20 Valores, a rubrica que testa o conhecimento dos portugueses. Hoje estamos junto ao Banco de Portugal e vamos saber como estamos em economia. Em economia, o que é que significa a sigla PIB? Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto. Ai, saber sei, mas agora não vai. Até onde eu sei, Produto Interno Bruto, no caso. Significa Produto Interno Bruto. Exato. Exato, estive a dar isso num curso. Produto Interno Bruto. E sabes-me dizer o que é que significa Produto Interno Bruto? Não sei explicar muito bem. Produto Interno Bruto é fazer as contas. Tudo o que produzimos e que supostamente deveríamos utilizar, nossos recursos, e por vezes é desviado de outras maneiras. O Produto Interno Bruto agrega todo em termos de balanço. Não sei. Sabe. Não sei. É tudo que, no caso, um país ou uma cidade produz, no caso, por exemplo, Portugal, é tudo o que, no caso, Portugal produz, né? E tudo, no caso, que ele lucra com essa produção e venda externa, no caso, exportação, alguma coisa do gênero. Sim, basicamente é o somatório dos outputs de todas as empresas, ou seja, do tecido empresarial nacional, e é no fundo o somatório de todos esses outputs antes de ser taxado. É aquilo que o país produz para autossustentar, ou então, se não for necessário, tem que recorrer ao estrangeiro, às importações. É toda a produção nacional que é contabilizada, portanto, e que reflete os resultados obtidos anualmente. E sabe-me dizer qual foi o PIB de Portugal em 2015? Penso que foi 130 ponto qualquer coisa, 130,2. Portanto, foi muito baixo, foi
sei lá, e qualquer coisa, ponto qualquer coisa. 2015, infelizmente não sei. E sabe dizer qual foi o país europeu com o maior produto interno bruto em 2015? Alemanha, talvez. Alemanha. Se calhar a Suécia ou a Noruega, um desses países. É muito provável que seja a Grécia. Professor, em economia o que é que significa a sigla PIB? O PIB é o acrónimo da palavra Produto Interno Bruto e que basicamente corresponde a tudo aquilo que é produzido no país, em Portugal, independentemente da nacionalidade dos agentes que produzem. Ou seja, quer seja um português a produzir, quer seja um chinês a produzir, um brasileiro ou um espanhol, desde que essa produção seja feita em Portugal, isso contribui para a produção do país, que é denominado por PIB. Ou seja, só tem a ver com a área territorial. Exatamente. E em 2015, ou seja, no ano passado, qual é que foi o produto interno bruto em Portugal? Foi por volta de 171 mil milhões de euros. No entanto, esse valor assim não nos diz diretamente grande coisa sobre se é um valor muito alto ou um valor muito baixo, na medida em que esse valor deve ser comparado sempre com anos anteriores para percebermos a trajetória do país, em particular se estamos a evoluir numa situação positiva ou numa situação negativa. Se compararmos com o ano anterior, ou seja, com o ano 2014, concluímos que o Produto Interno Bruto cresceu cerca de 1,6%, o que é um valor positivo e por isso significa que estamos numa trajetória de crescimento económico, mas é um valor ainda muito baixo, muito modesto, que compromete a criação de mais postos de trabalho e de mais investimento. Qual foi o país na Europa que teve o PIB mais elevado em 2015? O país que naturalmente que teve o PIB mais elevado é a Alemanha, porque não é de estranhar, porque também é o maior país e que tem mais população, mas mais uma vez esse valor assim não nos diz grande coisa, porque é um valor que não seria de estranhar que fosse a Alemanha, já que é o país que tem mais população. Mais uma vez, se formos analisar em relação ao ano anterior, em relação ao ano 2014, vamos constatar que o país que evidenciou um maior crescimento foi Malta, com uma taxa de 6,3% e que lá está, contrasta com a nossa modesta taxa de crescimento de 1,3%. Muito obrigada, professor, pela sua explicação. Nada. Olá, sejam bem-vindos ao E-Cultura PAC, que está hoje no Centro Colombo para te dar a conhecer a obra de Terry O'Neill. Faces of the Star é o nome da exposição que conta com 50 capturas das maiores celebridades e personalidades do mundo. Qual a importância de trazer a arte ao Centro Colombo? A importância da arte no Centro Colombo está intimamente ligada com a importância que nós damos aos nossos visitantes. O Centro Colombo é, antes de mais, um espaço com lojas, mas queremos que a experiência de visita, a experiência de compra seja uma experiência diferente e uma experiência inesquecível. E nesse sentido, além das lojas, temos muitas outras facilities e temos muitos outros atributos que enriquecem a experiência de visita. Há 6 anos iniciámos a Arte Chega ao Colombo, o balanço da primeira iniciativa foi muito positivo e ficámos até um pouco reféns do sucesso deste evento. E, portanto, queremos continuar a cumprir a promessa que fizemos junto dos nossos visitantes de, além de ser um espaço de eleição, em termos comerciais, de acrescentar valor e de proporcionar uma visita inesquecível. A arte normalmente está confinada aos seus espaços naturais, aos museus, às galerias, e conseguir trazer a arte de uma forma que é dignificada com esta segunda manifestação de arte que está à volta da própria fotografia, essa é a nossa grande motivação. O Terry O'Neill privou, junto de muitas vedetas do cinema e da música. O David Bowie foi uma de muitas. Os Beatles, os Rolling Stones, Amy Winehouse. De facto, a curadora acabou por dar algum privilégio ao David Bowie, porque, infelizmente, pelas piores razões, tornou-se notícia e achamos que era uma forma também de dignificar a sua memória, aproveitando a exposição para lhe dar um pouco mais de visibilidade e proporcionar também aos nossos visitantes esse contacto com o David Bowie. To the song they're playing on the radio.
Dentro desta iniciativa estão também workshops de forma a dinamizar o Centro Colombo, não é assim? Sim, a nossa intenção não é ter um evento, é ter um tema que depois possa servir, possa dar um mote para outros eventos. Este ano, um dos eventos associados à grande exposição foi precisamente uma série de workshops que estão a ser desenvolvidas com o apoio também já de um nome consagrado, Isabel Saldanha, e que está a desenvolver os workshops dedicados à fotografia, naturalmente, num espaço de uma loja do Centro Colombo. A 6ª edição da Arte Chegou ao Colombo já terminou. Esperemos contar com mais arte no próximo ano. Quanto a nós, despedimos-nos do É Cultura Pá de hoje. Contamos contigo no próximo E2 para mais cultura. O objetivo é trazer o máximo de pessoas cá, mesmo que sejam de outras faculdades, principalmente os alunos do primeiro ano, para se poderem divertir e conhecer outras pessoas num ambiente descontraído e com atividades interessantes e que façam sentido também para a faculdade onde estamos. O ativismo veio conhecer o Alternativa, um grupo de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que procura criar um espaço de integração para os novos alunos e as novas alunas, posicionando-se como uma alternativa à praxe. No dia 28 de setembro, dezenas de pessoas reuniram na esplanada da faculdade para uma feira matinal, uma tarde de poesia e um fim do dia de cinema ao ar livre. Então nós começámos pelo primeiro dia por fazer uma visita guiada à faculdade. Na primeira semana entregámos panfletos e na parte de trás teriam um mapa. E depois encontrámos todos aqui na nossa banca e por grupos pequeninos fomos mostrando a faculdade, mostrar onde era a cantina, onde é que se vendiam as fotocópias, como é que as coisas todas dos serviços administrativos funcionavam. Depois fizemos um pequeno roteiro em todos os blocos e essa foi assim a primeira atividade. A partir daí, todos os dias temos ido às 18 horas, às 6, para um mirador em vários sítios de Lisboa. Às vezes escolhemos jardins, outras vezes são miradores, mas o objetivo é mesmo percorrer um bocadinho a cidade de forma a conhecer os pontos mais bonitos. De seguida fizemos vários passeios, fizemos um passeio fotográfico e fizemos também um passeio de arte urbana, de maneira às pessoas conhecerem um bocadinho a própria cidade. Nós pensámos que uma das melhores coisas da praxe era o facto deles acolherem os alunos que vêm fora de Lisboa e darem algum sentido de comunidade. Eu tenho gostado imenso de todas as atividades, mas se calhar aquilo que gostei mais foi a tour de fotografia por Lisboa, que fez com que fosse possível eu aprender a parte mais técnica da fotografia. Eu que gosto de fotografar, encarregaram-se de arranjar 2 pessoas com conhecimento nessa área e foi bom para passar por Lisboa e poder fotografar. I think every initiative that they did were really interesting, but this that we're doing today, the poetry, I think it's the one that I'm liking the most, just because I can hear the sounds of Portuguese and they're so good, and it's just amazing for me because I love languages and I love Portuguese, so it's just, I don't know, I think I will never forget this part. Tivemos um convívio no Miguel das Portas do Sol e isso possibilitou que eu conhecesse muitas pessoas logo na primeira semana de aulas. O primeiro dia sempre o dia mais nostálgico e o segundo quebrou logo com a recepção que nos fizeram neste grupo. Portanto, o nosso objetivo mesmo é só criar um espaço onde as pessoas possam ir, possam conviver de uma forma relaxada e onde toda a gente esteja imediatamente aberto a dizer: olá, isto é o meu nome, em que curso é que estás? E assim fazer uma interligação entre as pessoas. It's much better than what I was expecting, and because they're so young, I think they just made it so big and so beautiful, and everything it's so organized, every little detail, and I think this deserves like a big applause. No final, o mais importante é a ajuda na construção de indivíduos com pensamento crítico e opiniões, possibilitando que esta luta contribua para a mudança de amanhã. O ativismo volta em breve. Até lá! Estamos de volta para a segunda parte do Panorâmica com o diretor do News Museum, Rodrigo Moita de Deus. Rodrigo, o Steve Jobs dizia que nós moldamos as ferramentas e depois as ferramentas moldam-nos. Tendo isto em conta, como é que o jornalismo se pode adaptar a isto? Não querendo desmentir o Steve Jobs, pela primeira vez está a acontecer exatamente o contrário. Nós estamos a moldar as ferramentas consoante aquilo que nos dá jeito, porque o espectro de potencial tecnológico é de tal maneira grande
que nós conseguimos moldar a notícia a qualquer tipo de formato. Isso é a parte engraçada e é o grande desafio do jornalismo e dos média para os próximos 20, 30, 40 anos. Será que, como o José Alberto Carvalho diz, que está tudo por inventar no jornalismo? Sim, na prática sim. Na prática sim. Estamos a discutir novos formatos, em que as televisões começam a fazer peças de 15 segundos para passar no online, em que não passam na própria televisão, em que a televisão deixa de ser televisão, ou em que os programas de rádio têm muito mais visualizações no online do que têm na sua emissão em direto, porque a emissão em direto tem um problema que não dá para rebobinar. Mas o programa de rádio filmado e em vídeo, de rádio comercial, com as manhãs da comercial, tem muito mais audiência em vídeo no seu formato online. E, no entanto, não vive sem a emissão matinal. Como é que nós conseguimos combinar isto? Estamos a viver verdadeiramente um mundo multimédia. E esse é que é o grande desafio do jornalismo. E, nesse sentido, sim, está tudo por inventar. Porque deixamos de estar presos ao formato. Sim, e nesse sentido, tendo em conta essas mudanças todas, tendo em conta também que o público pode estar mais exigente em relação ao conteúdo que lhe é transmitido, mas também em relação ao trabalho do jornalista. O público está mais exigente? Penso que sim. É uma questão engraçada, porque uma das críticas que é mais comum ser feita ao jornalismo é a questão do jornalismo se vender. Nós vemos o telejornal da SIC e achamos que não, isto tem demasiado crime. Mas o público está mais exigente se nós virmos que nas grandes reportagens, sejam elas escritas, por exemplo, vou dar o exemplo das grandes reportagens do New York Times, da multimédia, que ganham Pulitzers e que são de referência. Esse jornalista tabloide? E que são as reportagens mais lidas. Sim. E, portanto, aí nós vemos que, se calhar, o público, afinal, quer a referência. O público ou quer que há um mercado para isso. Ou que há um mercado para isso, exatamente. E que tem que fazer parte do leque da oferta, porque existe um mercado, portanto, naturalmente fará parte da oferta. Exato. E a minha questão era, se tendo em conta essas mudanças todas, não só na questão do público estar mais exigente, mas também ao nível tecnológico e da relação com o jornalismo, se nós estamos a caminho, então, de uma mudança positiva, já que nós estamos no meio dessa mudança, não é? Temos um outro problema, que é a capacidade de angariar recursos suficientes para fazer um jornalismo mais exigente, daquele jornalismo de referência que falava. Ou seja, não há dinheiro. Melhor seria ter uma equipa spotlight em todos os jornais. Mas não há dinheiro. E não há dinheiro porque os meios ditos de referência não têm as audiências que outrora já tiveram, porque o mercado da publicidade não corresponde, porque ainda não foi criado um modelo de negócio para fazer rentabilizar, ou para rentabilizar aquilo que é a explosão do online. Portanto, hoje continuo a receber menos por cliques do que visualizações de televisão. E isto é um problema objetivo, a incapacidade de gerar recursos suficientes para criar ou inventar coisas novas no jornalismo. É o maior problema da indústria, que a indústria hoje em dia tem. E é muito engraçado, porque nós, à medida que falamos sobre isso, que é cada vez mais patente essa ausência de recursos, e que será assim durante os próximos anos, porque ainda não existe modelo nenhum suficientemente atrativo para gerar receitas, que se começa a discutir, ou que se recomeça a discutir, a obrigação dos Estados financiarem o jornalismo de qualidade ou de referência. Os futuros jornalistas ou os novos alunos que chegam às licenciaturas de jornalismo e comunicação social, chegam às universidades e os professores dizem: meus amigos, isto está mal, não está nada fácil, o jornalismo está numa grande crise, as empresas só querem estagiários, etc. E a pergunta é, como é que se pode, porque a casseta vai se repetir ano após ano, não é? E como é que se pode passar este tipo de obstáculo, não é? Como é que se pode olhar para estas rasteiras da desmoralização e tentar contrariá-las? Não, vamos pôr as coisas ao contrário. É verdade que as audiências estão balcanizadas, entre centenas de opções diferentes. É verdade que os grupos de comunicação social não têm os recursos que outrora tiveram. É verdade que recorrem cada vez mais a recursos mais baratos e que o jornalismo produzido não inova. É verdade que ainda não foi encontrado um modelo de negócio que seja capaz de rentabilizar os recursos novos que existem. É verdade tudo isso, que dá uma oportunidade absolutamente extraordinária. Os médias estão à espera de ser reinventados. Voltando às palavras do José Alberto Carvalho, está tudo por inventar no jornalismo. Isso é a oportunidade maior de todas. Tentar passar por esta aprendizagem sem ficar demasiado preso aos preconceitos e aos formatos existentes que amanhã não existirão, é talvez o maior desafio. Mas passando esse desafio, está tudo por fazer. Literalmente tudo por fazer. É como se tivéssemos voltado ao século XIX. Rodrigo, muito obrigado então por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado.
E termina assim mais um Panorâmica. Podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook ou rever o programa no nosso canal do YouTube. O E2 fica por aqui, mas volta na próxima terça-feira. Foi um prazer ter-vos desse lado. Fiquem bem e até lá tenham uma ótima semana.